Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema de nossa aula de hoje será as origens do totalitarismo, onde vocês irão aprender o que são governos totalitários, como eles se originaram e como eles se espalharam pelo mundo. Então pegue aí a sua caneta, pegue o seu papel e faça as suas anotações. Governos totalitários, eles se caracterizam pela concentração de poder. Então você tem um Estado forte, um Estado que vai exercer um domínio muito grande sobre a sociedade, vai dominar ali toda a economia, a economia vai ser controlada pelo Estado, você vai ter ali a questão do partido único. Num governo totalitário só pode existir um único partido, que é o partido do governo. Tá? Esse governo totalitário ele vai exercer a sua influência com muita repressão policial e com muita propaganda ideológica para convencer as pessoas de que que esse governo totalitário é necessário e que as suas ideias são importantes, ok? Então, são exemplos de governos totalitários: o fascismo na Itália, liderada pelo Benito Mussolini, o nazismo na Alemanha, liderado pelo Adolf Hitler, o stalinismo na União Soviética, liderados pelo Joseph Stalin, e ainda temos o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. São todos exemplos de governos totalitários que começaram a surgir ali em meados dos anos 20, né, e se consolidaram no comecinho ali dos anos 30, ok? Nós já estudamos em aulas anteriores a questão do stalinismo, né, lá na União Soviética. Nós já fizemos uma aula sobre isso. Se você depois quiser rever, refrescar a sua memória, tem o link ali na descrição sobre o stalinismo, a aula sobre o stalinismo, ok? Nessa aula aqui, a gente vai se concentrar mais no fascismo e no nazismo, tá? Então, o fascismo é um tipo de governo totalitário que ele surge na Itália. A Itália, durante lá a Primeira Guerra Mundial, foi prometido para a Itália muitas coisas e nada foi cumprido. Então, por causa disso, a Itália ela saiu da Primeira Guerra Mundial muito chateada, numa crise muito grande, a população sofrendo, havia também a questão da humilhação que os italianos acabaram sofrendo, e por causa dessa crise, dessa situação humilhante para os italianos, começaram a surgir grupos que queriam fazer com que a Itália saísse dessa crise. Né? E aí surgiu um grupo chamado Facide Combatimento, liderado pelo Benito Mussolini, veja ele aí, né, Benito Mussolini, né, que começou a criar esse grupo aí para poder tirar a Itália da crise. Eles queriam tirar a Itália da crise, né, só que eles tinham um método de assassinatos, de violência, de perseguição contra os opositores. Era um grupo violento, né? E esse grupo, né? Esse grupo ele foi crescendo aos poucos. Muitas pessoas foram se juntando a eles, né? Por causa da revolta que eles tinham com a situação da Itália. Em 1921 foi criado o primeiro partido nacional fascista. Né? Esse partido ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi ganhando influência. Né? O Mussolini ele acabou sendo eleito para deputado, né? E o grupo continuou sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Quando o Mussolini ele viu que o seu grupo dos fascistas estavam realmente grande,
muito crescido, havia muitas pessoas participando desse grupo. O que, que ele fez? Ele organizou a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma, né, um exército enorme, uma multidão de fascistas que eram chamados ali de camisas negras, porque eles usavam uniformes pretos, né? Eles marcharam sobre Roma, tomaram a cidade, né? E ali eles mostraram o seu poder, mostraram a sua força, né? E aí o rei da Itália na época, o Vítor Emanuel III, ele não viu outra alternativa senão dar ao Mussolini o cargo de primeiro-ministro. Como primeiro-ministro, o Mussolini teria total autoridade, somente abaixo do rei, certo? E aí, quando o rei morreu, quando o Vítor Emanuel III morreu, então o Mussolini assumiu o poder na Itália, tá? E se transformou no Duce, que significa líder, que significa chefe. Né? E aí a Itália se tornou um governo fascista, autoritário, tá? Totalitário, certo? Na Alemanha aconteceu algo muito semelhante, né, com o nazismo. A Alemanha também saiu da Primeira Guerra Mundial totalmente em crise, totalmente devastada, né, totalmente ali na situação complicada para os alemães. Além disso, a Alemanha havia sido obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, onde várias coisas lá se impunham à Alemanha. A Alemanha não podia ter exército, a Alemanha não podia fabricar armas, né? Então a Alemanha perdeu colônias, então tinha toda uma situação de humilhação para a Alemanha. Além disso, havia também a hiperinflação, que tornava a vida dos alemães muito difícil. Tá? E aí, em 1919, foi criado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, que foi chamado de nazista. A palavra nazista significa nacional socialista. Tá? E ele era liderado por Adolf Hitler. Né? A atuação, a forma de atuar dos nazistas eram as mesmas dos fascistas, né? A violência, a perseguição contra os opositores, principalmente ali os comunistas que estavam crescendo, né? Estavam se desenvolvendo ali, né? E a ideia do Hitler era fazer o que foi feito ali na Itália, né? Na Itália houve a marcha sobre Roma, Hitler quis fazer a marcha sobre Berlim. Em 1923 foi organizado ali essa marcha, uma espécie de golpe de Estado, né? Mas acabou não dando certo. O Hitler acabou sendo preso, né? Ele foi preso e na prisão ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, né? Chamado Minha Luta, onde o Hitler ele explicava melhor quais eram os seus ideais, né? Então ele tinha lá o ideal, ele explicou sobre o que era o nazismo, sobre a raça ariana, sobre a superioridade da raça ariana, que era a raça dos alemães, né? Ele achava que os alemães eles eram mais evoluídos e como eles eram mais evoluídos, então eles não podiam conviver com as raças inferiores, né? Que eram os ciganos, que eram os eslavos, que eram os judeus, que havia muito na Alemanha, por isso que ele começou a perseguir muitos judeus na Alemanha. Né? Então está tudo explicado ali nesse livro chamado Mein Kampf, que o Adolf Hitler escreveu durante lá a sua prisão. Tá? A princípio, ninguém levava os nazistas a sério. Os nazistas, o Hitler, ninguém levava ele a sério, achava ele meio doido, um cara meio que nada a ver, né? Até que aconteceu ali a crise de 1929. Quando aconteceu a crise de 1929, na Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York, a crise
financeira que começou nos Estados Unidos se espalhou pelo mundo inteiro, né, e piorou a situação na Alemanha. Né? Então, quando a Alemanha piorou a sua situação, a sua crise, foi que as pessoas começaram a prestar atenção no Hitler e começaram a ouvir ele e começaram a acreditar nas palavras dele. Então houve um crescimento do partido, o partido nazista começou a crescer, Hitler se tornou uma pessoa popular na Alemanha, até que ele conseguiu o cargo de chanceler. Chanceler seria uma espécie também ali de primeiro-ministro, que tinha toda a autoridade abaixo do presidente da República. Quando o presidente da República alemão morreu, o Hitler assumiu o poder, e aí os nazistas chegaram ao poder, e o Hitler se tornou Führer, que significa o líder, o líder da Alemanha nazista. E qual a diferença entre o nazismo e o fascismo? O nazismo ele é um tipo de fascismo. O nazismo ele é inspirado nas ideias fascistas do Mussolini. Veja aqui o Mussolini junto com o Hitler, e o nazismo é inspirado nessas ideias aí. A única diferença é que o fascismo, no começo, ele não era um movimento racista. Eles não perseguiam ninguém por causa da raça. Já o nazismo, não. Ele acreditava que existiam as raças inferiores e superiores, acreditavam que os alemães pertenciam a uma raça superior, e por isso eles perseguiam, e tentavam eliminar aquelas etnias que eles achavam que fosse inferior. Essa é a ideia, a principal diferença entre o nazismo e o fascismo. Essas ideias fascistas acabaram se espalhando pela Europa. Então, na Espanha, você tem lá o franquismo do Francisco Franco, Francisco Franco, que assumiu o poder ali depois de uma guerra civil na Espanha. Em Portugal, começou ali o movimento fascista do salazarismo, liderado ali pelo Antônio Salazar. E até no Brasil, essas ideias chegaram, e fizeram a sua influência ali nos movimentos integralistas. Foi criado um movimento lá, os integralistas, liderados por Plínio Salgado, que era o grupo fascista brasileiro. Só que o grupo fascista brasileiro, os integralistas, eles não foram muito levados a sério porque eles não conseguiram assumir o poder, não conseguiram tomar o poder como aconteceu ali nos países europeus, Até tentaram chegar ao poder através de um golpe ali, mas o presidente da República na época, o Getúlio Vargas, não deixou. E aí o nazismo ele se tornou o grande responsável pela Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial ele começou por causa do nazismo na Alemanha. Então, a Segunda Guerra Mundial, que será tema da nossa próxima aula, fica a dica para vocês aí, se vocês tiverem o Netflix, assista uma série chamada Segunda Guerra em Cores, uma série sobre a Segunda Guerra Mundial. Fica essa dica aí para vocês se prepararem para a nossa próxima aula sobre Segunda Guerra Mundial. Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.